Olá, né? Vamos começar aqui mais uma apresentaçãozinha, mais um vídeo focado em recursos hídricos. Então, os nossos recursos hídricos que estamos falando já há alguns vídeos sobre as bacias hidrográficas, o seu conceito, quais são as principais bacias hidrográficas mundiais, quais são as principais bacias hidrográficas aqui na América do Sul, as principais bacias hidrográficas brasileiras, quais são os seus impactos, os seus desafios. Elas encontram vários desafios, e esses desafios, eles afetam a comunidade que está ao seu redor, também a biodiversidade, que ela é afetada devido a essas alterações, a essas violações desses recursos, e tudo isso impacta na qualidade de vida da sociedade. Então, então, esse vídeo aqui que eu vou começar agora, ele vai trabalhar a questão de criação de projetos. Então, os projetos que fazem parte da gestão, da organização e, principalmente, né, focado em buscar a questão da sustentabilidade para esses recursos hídricos. Então, todos os outros vídeos, nós estamos falando sobre questões do que como é que esses recursos hídricos eles afetam, quais são as interferências humanas nesses recursos hídricos. Hoje eu vou tentar trabalhar aqui com vocês a questão de como é que nós podemos elaborar propostas, projetos para mitigar o impacto das ações humanas perante esses recursos hídricos. Então, nós, seres humanos, nós estamos afetando esses recursos hídricos. Então, como a comunidade, como a sociedade, ela deve agir, ela deve trabalhar, né, perante a busca de ações de redução para administrar esses recursos, para minimizar os impactos perante ela. Então, como qualquer como qualquer questão debatida, nós temos o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é discutir as propostas e projetos de solução de gestão dos recursos hídricos. Esse vídeo é visando trazer um olhar bem carinhoso para a elaboração de projetos. Então, projetos voltados para a gestão hídrica na cidade de São Paulo e em outras cidades que pode ser cada comunidade ela tem a sua realidade, cada cidade ela tem a sua situação, as suas particularidades, e isso impacta, isso vai levar a nós analisarmos com mais carinho cada uma dessas particularidades. Então, nós, aqui em São Paulo, nós temos um mundo maluco que está se desenvolvendo, e tudo isso impacta na gestão de todos os recursos não apenas os recursos hídricos, mas recursos variados, a questão das bacias hidrográficas, do solo, entre outros elementos que faz parte da nossa realidade, que colabora para os recursos, para a qualidade de vida dessa população. Então, primeiro ponto aqui, nós temos que pensar as políticas públicas que já são existentes, né? Elas existem no papel, não quer dizer que elas são efetivamente colocadas em prática, levando em consideração que, né, nós temos que partir de projetos, metas escritas, elaborar propostas. E muitas vezes essas propostas, elas são difíceis de ser executadas. É uma base de um conhecimento de um filósofo francês, acho que é francês, né? O René Descartes, ele vai falar o seguinte, né? A questão do pensamento cartiano, né? Descartes, a questão de você fragmentar os problemas, partindo de problemas mais simples, indo para problemas mais substanciais, mais desafiadores. Então, nessa questão da política pública para o saneamento básico, a política ela é bem forte buscando a garantia de saúde à população, e o Estado de São Paulo ele tem como implementação várias iniciativas para melhorar o acesso à água potável, ao tratamento de esgoto, à gestão de resíduos e à drenagem de água pluvial.
Então, esse, esses projetos, eles devem abordar essas quatro áreas que tanto afeta a vida da população. É a questão de você ter água potável dentro da sua casa, a questão do tratamento de esgoto, então a coleta e tratamento, a gestão de resíduos sólidos. Ah, mas resíduos sólidos, lixo, tem a ver com bacias hidrográficas? O desafio de bacias hidrográficas tem e muito. A questão da drenagem da água pluvial. Então, hoje, atualmente, né, nos dias de hoje, a água, né, a questão da água pluvial, ela é um problema considerável, principalmente por conta que a cidade de São Paulo é uma cidade praticamente impermeável, né? As construções, as edificações, os materiais que nós utilizamos para levar o progresso a todos os cantos da cidade, nós geramos essa impermeabilização. Bem, então falar um pouquinho aqui do Plano Estadual de Saneamento, que ele é gerido pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, que vai ganhar o nome de CEMIL. O CEMIL, ele elabora um plano estadual de saneamento básico. Este plano, ele visa organizar o setor de saneamento, estabelecer diretrizes, prioridades, estratégias para universalizar a coleta de esgoto. Então, levar a coleta de esgoto a aproximadamente a 100% de todos os domicílios, todas as casas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Isso é utópico, levando em consideração, olha o tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é maior que muitos estados nacionais europeus. Então, é um desafio e tanto. Lógico que com boa vontade, com a questão da gestão realmente democrática, representativa, onde todos os membros, todos os sujeitos que fazem parte da gestão, eles devem trabalhar em conjunto para que seja resolvido o máximo de problemas possíveis. A questão de prioridades, né? Então, quais são as prioridades? São as questões mais urgentes, no caso, os locais onde não há a coleta de esgoto. E a questão da universalização, que já é um plano nacional, já faz parte do plano nacional há muito tempo, mas por conta de falta de políticas públicas, de vontade de política, esse plano ele fica só no mundo das ideias, né? A questão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, que até esse ano ela era uma companhia estatal, ela estava no controle do Estado de São Paulo. Existem várias críticas sobre a questão da sua privatização, mas a Sabesp ela é responsável pelo fornecimento e o tratamento de esgoto do Estado de São Paulo. Então, a companhia, ela fornece água potável aos municípios que fazem parte da Grande São Paulo e também algumas cidades no interior. A Sabesp, ela inclui, né, ela tem como função ter investimentos, infraestrutura para ampliar e melhorar os serviços. Então, agora como a Sabesp ela é uma empresa privada, é uma empresa que ela não é mais voltada para a administração pública, como qualquer empresa privada, o seu objetivo de existir é o lucro. Então, as políticas públicas, o ponto de interrogação que fica aqui, como já diria um comentarista palmeirense, né, o Avalone. Ponto de interrogação. Será que a companhia, a partir de quando ela foi privatizada, ela vai visar o atendimento de qualidade com um preço razoável para os seus consumidores? Lembrando em consideração que eu não tenho uma outra empresa que eu posso contratar para o fornecimento de água. Eu não tenho um exemplo das telefonias. Eu não posso trocar a operadora X pela Y. Quando você pensa em questão de gestão de recursos hídricos, a questão do serviço de se trazer água para dentro da sua casa, então eu não posso ligar para a Sabesp e dizer, ó, estou cancelando a minha assinatura aqui e vou assinar a, o serviço de uma outra empresa. Isso não existe. Então, é um ponto que deve ser discutido, que deve ser conversado.
que deve ser melhor observado, avaliado. A avaliação é importante e cobrado, né? Cobrar da gestão pública, né? Um caso bem latente nos últimos anos, né? Nos últimos dias, é a questão da falta de gestão da Enel, né? Então, a Sabesp, ela não pode se tornar uma Enel, né? Então, isso é um ponto que nós precisamos sempre estar conversando, voltando, avaliando, reavaliando a todo momento. Afinal de contas, essa empresa, ela tem os- o- um recurso básico para a vida que nenhuma outra empresa ela tem. Todo mundo consegue viver minimamente sem energia elétrica, mas o maior problema é viver sem água. Bem, aí nós temos a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Energia do Estado de São Paulo, a ARSESP, que regula a fiscalização dos serviços de saneamento básico, garantindo que as normas e padrões de qualidade sejam cumpridos. A agência também, ela promove a participação social, a transparência na gestão dos serviços. Então, essa agência reguladora. Então, uma agência reguladora é aquela agência que ela precisa agir quando os serviços eles não são cumpridos em sua totalidade. Então, né? Até pouco tempo, né? Bem, essa agência, eu só fui estudar um pouco sobre ela quando eu estava fazendo na faculdade a disciplina de bacias hidrográficas, né? E a gestão, as agências reguladoras. E isso, muitas vezes, as pessoas, o cidadão comum, ele não tem o acesso a essa informação. Então, muitas vezes, esse cidadão comum, ele não é atendido nos seus direitos, mas ele não sabe a quem recorrer. Ele não sabe a quem chegar, bater na porta e dizer, ó, a Sabesp não está fazendo um trabalho legal. E aí, como é que você vai fazer para solucionar? Né? Então, é importante levar esse tipo de informação para o máximo de pessoas possíveis. Então, a Enel, ela também tem que responder a essa agência, né? No caso, a Agência de Regulamentação e Fiscalização dos Serviços, como a questão do o saneamento básico, a água e os padrões, né? Manter um padrão mínimo, padrão de qualidade. E qualquer empresa, ela deve visar por esse padrão de qualidade e no mínimo, tentar ampliar essa qualidade. Né? Lógico, a gente está falando de empresas que controlam o monopólio. Né? Só elas fornecem esse tipo de serviços aqui na cidade de São Paulo e no estado. Né? No caso da Sabesp, da Enel. Lógico que cada região vocês podem ver que tem outras empresas. No caso, no interior de São Paulo, nós temos agora me fugiu o nome, né, das companhias, né, de energia do interior. Mas o interior de São Paulo, como Araraquara, Ribeirão Preto, elas têm as suas agências que também foram privatizadas ali na região. E essas empresas, elas também respondem a esse órgão. Então, elas têm que ser responsabilizadas para manter, né, esse serviço. O maior problema é o monopólio, né? O monopólio que tantos liberais batem no peito e falam, eu sou contra o monopólio do Estado. Mas nós demos o monopólio para as empresas privadas. Bem, o desafio. Esses desafios são a questão da universalização, levando em consideração que o estado de São Paulo nós temos 99,29, né, de pessoas que recebem água em casa e 97,31% de pessoas com esgoto. Ah, é uma porcentagem mínima, né, de pessoas que não são atendidas, mas nós estamos falando de uma população que a, ela beira milhões de pessoas. A cidade de São Paulo, ela tem uma população estimada aproximadamente em torno de 40 milhões de pessoas. Então, 0 ponto, né, 0,69, né, 61% é muita coisa, né? São milhares de pessoas que não são atendidas. E isso é um problema, principalmente visando a questão da saúde pública, da qualidade de vida dessas pessoas que não são atendidas. E esse vídeo, ele visa incentivar e buscar vocês a pensar em projetos, encaminhar propostas lá para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara dos Deputados, dizendo, ó, nós queremos que isso saia do papel, né? Associações amigas de bairro, organizações não governamentais,
colocar mesmo essas propostas no papel e entregar para o seu deputado, olha, você me representa, está aqui a proposta. Eu quero que essa proposta seja votada. Dá seus pulos, quero saber. Mas, né, acho que a gente sabe como é que é. As metas, a redução de perdas, a cidade de São Paulo, os encanamentos, as tubulações, elas são muito antigas e muitas vezes uma grande parte da água tratada, ela é perdida antes de chegar até a sua casa. Em vários momentos nós vemos, né, nos telejornais, que tubulações, elas se rompem, né, por conta da sua idade, por conta da trepidação, por conta da movimentação de automóveis sobre essas tubulações. E isso, de uma certa forma ou de outra, ela gera um prejuízo imenso para as empresas, né? No caso, a Sabesp, que até esse ano ela era uma empresa estatal, a Sabesp hoje, ela vai ter que dar uma resposta à altura, né? Então, se a estatal, ela tinha problemas com a questão de perda de água, agora a Sabesp, né, com capital privado, ela deve investir, né? Porque agora, né, porque o Estado ele não tem dinheiro para investir nesses serviços. Mas agora, como está visando o lucro, nós temos que entender que essas empresas elas têm que agir, elas têm que colocar as coisas em prática. Lógico que não é um conto de fadas, também não vou chegar aqui amanhã tem que estar tudo resolvido, mas ela tem que colocar a sua iniciativa, iniciar o processo de renovação e de modernização dessas tubulações. Difícil? Muito, mas tem que ser feito. A questão de gestão de resíduos, que também é um calcanhar de Aquiles de qualquer, né, de qualquer política pública voltada a saneamento básico. Nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade extremamente consumista, ia falar comunista, né? Consumista. E essa sociedade consumista, nós geramos uma quantidade absurda de resíduos sólidos, plástico, papel, entre outros materiais que vão acabar aonde? Dentro dos rios, né? Como alguns vídeos anteriores, eu falei o seguinte, que tem algumas pessoas que elas pegam a sua sacolinha, eu coloco pro lado de fora da minha casa, o meu problema acabou. Não, o nosso problema não acabou. A questão é que quando você coloca para fora, quem deve dar o destino correto à sua sacolinha é a empresa que a prefeitura contrata para fazer esse serviço, né? Então, a empresa que é contratada, ela tem que realizar, ela tem que ter o compromisso de realmente realizar um serviço de qualidade. E nós temos que pensar em questões voltadas para a nossa responsabilidade de reusar, reciclar, ressignificar o uso, ressignificar o consumo, que isso vai colaborar com as políticas públicas, né, voltadas para a questão da saúde. Lógico, né, que nós estamos falando de uma sociedade extremamente complicada. Então, nós precisamos trabalhar com incentivos, incentivar as pessoas a realizar essas ações. Isso é fácil? Não, né? Então, a questão da preservação do meio ambiente, ela é essencial dentro desses processos. Então, as empresas, a prefeitura, ela tem que promover, né, a questão da modernização da frota, incentivar a coleta seletiva. No caso, a Enel, que eu sempre sento o pau, a, a Enel, ela tem uma iniciativa muito legal, que é a questão de você colocar em locais públicos pontos de coleta de material reciclável. E esses pontos, né, você leva lá o seu lixinho reciclável, você recebe desconto na sua conta de luz. É uma política pública bem interessante, né? Nem tudo é ruim, né? Então, nós temos que cobrar os pontos negativos, mas também nós temos que valorizar os pontos positivos. Então, quando é para falar mal, eu falo. Quando é para falar bem, eu falo também. Então, essa questão voltada para os resíduos sólidos, ela é fundamental. Bem, a drenagem de águas pluviais, que é também um problema muito significativo na cidade de São Paulo, principalmente por conta da questão da impermeabilização do solo, que eu vou bater aqui nessa tecla, a questão da retirada de, de árvores da mata nativa, né? Então, quando nós
pensamos no progresso, o progresso ele não pode estar em primeiro lugar. Lógico, né? Buscar qualidade de vida, uma via rápida, a construção de transporte público eficiente, às vezes demanda alguns sacrifícios, mas e a contrapartida? Nós estamos falando, no caso, se eu tenho uma praça, essa praça ela é arborizada, eu preciso fazer alguma coisa ali, eu vou cortar aquelas árvores, quais são os impactos para aquela comunidade? Aquela praça ela vai absorver a água da chuva. Então, eu vou criar uma área de um campo de futebol, né? Hoje aqui na cidade de São Paulo existe muito essa prática de você colocar grama sintética nesses campos de futebol. Esses campos de futebol, eles serviam também para a drenagem da água. Então, se você coloca uma camada de grama sintética que impermeabiliza o solo também, você vai tirar essa possibilidade dessa drenagem dessa água. Então, tudo tem impacto. A questão de fazer obras, né, obras para diminuir o impacto dessas águas pluviais, né, dessas águas que vêm durante períodos com força, com muita concentração, levando em consideração que nós estamos em um momento de mudanças climáticas sérias, severas. Então, isso vai fazer com que se chova muito em um curto período de tempo em uma região. Então, isso vai fazer com que a infraestrutura que colabora para que essa água pluvial ela seja escoada, muitas vezes ela não cumpre o seu papel com tanta eficiência. Então, é necessário se pensar em modernizar, em aumentar, né, em gerir essas questões para quê? Para que a população não sofra com esses impactos. A população que mais sofre normalmente é a população periférica. Você nunca vai ver uma notícia no telejornal dizendo o seguinte, ó, aconteceu uma inundação em Higienópolis. Isso não vai acontecer. Normalmente, aonde que ocorre as inundações? É em áreas periféricas, é em áreas que têm a sua ocupação irregular por vários motivos socioeconômicos que eu vou citar, que a gente vai conversar, que nós estamos discutindo também em outros vídeos aqui. Então, dentro dessas propostas, nós temos que pensar o que nós podemos fazer para melhorar, né? E fazer o projetinho, mandar lá para o seu vereador, tão legalzinho, que ia nas comunidades, bater na porta, dizendo, ó, irmão, eu tô aqui, ó, eu vou te defender lá. E aí, cadê você agora, filho? Então, aí eu vou falar um pouquinho aqui desses projetos, né? Dessas quatro áreas, fornecendo dados para que sejam elaborados esses projetos. Então, ó, a situação atual sobre a questão da população sem água. Hoje, aproximadamente 80.913 pessoas não têm acesso à água potável. Ele corresponde a 0,71% da população do município. Embora a maioria tenha acesso a esse serviço, principalmente as populações mais vulneráveis, elas não são atingidas pela tubulação da Sabesp, né? Então, a cidade de São Paulo, mesmo sendo o maior centro urbano da América Latina, a cidade de São Paulo ainda ela vai sofrer com esse problema. Vai sofrer com os impactos, né, da falta do acesso à água potável. Nesse caso, nós temos que pensar na infraestrutura, as ocupações, como as ocupações da cidade de São Paulo, elas são totalmente desordenadas, desorganizadas, sem planejamento algum. Normalmente, se organiza esse assentamento dessas pessoas, essas pessoas se assentam em áreas de vulnerabilidade para depois se chegar os serviços, né? A infraestrutura, questão de água, de esgoto, coleta de lixo. Então, é de suma importância se pensar em regularizar, planejar. Então, a prefeitura ela tem como saber aonde esses assentamentos eles estão ocorrendo. Estudar se esses assentamentos eles podem ser realizados, se eles não estão em áreas de preservação, se esses assentamentos eles devem ser assistidos. Se for uma região onde não tem como ocorrer essa ocupação, dar opções, né? O direito à habitação, ele está lá na Constituição de 1988, né? Então, e também a qualidade de vida, o acesso à água, ao acesso ao esgoto, a coleta de resíduos.
Então, cabe ao poder público entender, planejar, se organizar para que isso seja realmente realizado, né? O que a gente vê, vou fazer vistas grossas, ocupou, depois eu vou pensar nisso. E sempre dá ruim, né? É só eu pensar em bairros aqui da cidade de São Paulo, como o Jardim Romano, o Jardim Pantanal, que são regiões que eram de várzea, que o governo, ele não pensou em uma política de habitação efetiva, né? Uma política de habitação realmente significativa, né? Aí depois reclama dos movimentos que cobram a moradia digna das pessoas, né? O crescimento urbano, então aquilo que eu explanei antes, pensar, planejar, organizar a expansão, né, desse crescimento urbano e também trabalhar a eficiência desses recursos hídricos. Trabalhar políticas públicas para conscientizar a população a não, né, a não desperdiçar água, especialmente fiscalizar, né, fiscalizar as pessoas que fazem gambiarras, né, gatos, para que não seja cobrado o que deveria ser cobrado dessas contas de recursos hídricos, né? Então nós vemos muito isso, por incrível que pareça, em casas mais estruturadas, né? Em regiões mais nobres, a questão de locais aonde a água ela é roubada, né? Pensando que a água ela é um recurso universal, mas o que nós pagamos é a questão do acesso. Então a água ela é tratada e ela é dirigida até a sua casa. Então nós pagamos esse processo. Então, a questão da corrupção, né, que muita gente bate na mesa, não, eu sou contra a corrupção. Então, qual é o tipo de corrupção que a gente faz por baixo dos panos, né? Então, a questão de você criar estratégias para pagar menos água. Então, esse que é um dos desafios. A questão de investimento. Então, se eu tenho problema de infraestrutura, a Sabesp, como uma empresa privada que visa pela qualidade dos seus serviços, ela deve pensar em trazer infraestrutura e melhorar o serviço, diminuir as perdas, fazer com que a água chegue com qualidade, pensar também no preço, né? Uma das promessas, né, do governo foi em que o serviço seria barateado, né? Então, isso aí eu duvido. Eu vou, né, não vou fazer assim, nunca vai acontecer, mas eu duvido que isso aconteça, né? Isso é algo bem complicado de ser pensado. O programa de regularização, que é o programa de você voltar, né, pensar na regulamentação dessas pessoas que recebem esse serviço, que essas pessoas possam ter o seu nome, o seu endereço, que elas possam pagar, estar regularizada no abastecimento de água, a educação e conscientização, né, nas escolas, nas igrejas, nas praças, fazer projetos, né, de conscientização e trazer benefícios para aqueles que cumprem essas metas, né? Eu sei que é meio complicado se pensar que é necessário que tenha uma contrapartida para algo que deveria ser natural, né? Que é o quê? Se eu estou usando esse recurso de água, esse recurso universal, eu tenho que pensar no consumo responsável, que esse consumo ele seja significativo, que eu não use muito além do que eu preciso, para que meu amiguinho do lado ele possa beber sua água. Eu não vou varrer a minha calçada com a mangueira de água, porque eu sei que tem pessoas que vai ter problemas com água. E os impactos, né? Então, a questão do fornecimento de água de qualidade, ela impacta principalmente em doenças relacionadas a saneamento. Questão de, se você consome uma água de qualidade, você não vai ter problema com infecções intestinais, né? Como diarreias, né? Normalmente, quando você pensa em a Sabesp, né? Principalmente em períodos de verão, normalmente as pessoas que descem até a praia, normalmente elas se infectam, né, com essas infecções. Por quê? Né? Porque muitas vezes a região ela não tem a infraestrutura para tratar tanto esgoto que ele é despejado na água da praia, né? Muitas vezes a água ela é contaminada também, né? Isso é algo que é latente. Então nós temos que pensar nesse fornecimento de água com qualidade para diminuir esses impactos. A questão agora do esgoto.
Então, o esgoto, a cidade de São Paulo hoje, aproximadamente em dados, 307.557 habitantes não têm acesso à coleta de esgoto, então é uma porcentagem significativa da população. Ela corresponde a 2,69% da população do município, embora a maioria dos moradores tenham a coleta de esgoto, uma grande parte desse esgoto ele não é tratado. E esse desafio é o seguinte, eu posso pegar e ter a coleta do esgoto, mas esse esgoto vai parar onde? Ele vai parar em uma usina de tratamento ou ele vai ser despejado no rio? Um dos projetos mais ambiciosos que desde quando eu nasci, desde quando me conheço por gente, é colocado é a despoluição do rio Tietê, a despoluição do rio Pinheiros. Mas não adianta a questão, se nós não temos a coleta e o tratamento devido desse esgoto, então como é que a gente pode, né, pensar nesse direito? Esse direito que ele deve ser universalizado. Então, tudo isso afeta na saúde e a qualidade de vida das pessoas. A questão da infraestrutura, né? Então, a questão de que o crescimento urbano, ele dificulta a chegada da coleta de esgoto. Então, coloquei essa imagem aí, que é uma imagem de uma comunidade que se estabeleceu à margem de um rio. Dá para ver claramente aonde o esgoto dessas pessoas vão parar, que é dentro do rio. E esse rio deve ser um rio afluente, é um rio que vai desembocar em um rio maior. Esse rio, ele praticamente é morto, né? Porque isso vai gerar a poluição, ela vai gerar a falta de oxigênio, então nenhum tipo de organismo vivo, né? Além da, tem professor de biologia que fala que bactérias não são vivas, mas bactérias e vírus eles se desenvolvem nesse local. E isso, de uma certa forma ou de outra, ela vai colaborar para o problema, né, de saúde pública. Então, a falta de infraestrutura, de planejamento, de organização urbana. Os recursos financeiros, né? Uma das maiores desculpas para que não ocorresse a universalização da coleta e do tratamento de esgoto é realmente a falta de recursos, falta de dinheiro para ser investido. Hoje, teoricamente, como a Sabesp, ela é uma empresa privada, esses recursos eles devem ser repensados, remanejados, né? Então, a empresa, ela assumiu o compromisso de fornecer um serviço de qualidade. Então, cabe aos órgãos reguladores fiscalizar e à população a denunciar aquilo que não for cumprido, né? Então, pensar na expansão do serviço, melhorias e também pensar na tão sonhada, prometida despoluição desses rios, que é o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que são os principais rios da cidade de São Paulo, né? Então, isso é um trabalho grande pra caramba, mas isso já foi realizado em outros locais, como na Inglaterra, no Rio Tamisa, o Rio Sena, né? O Rio Sena, que foi um dos maiores debates no ano passado nas Olimpíadas. É um rio que ele era morto. Hoje, lógico, ainda tem problemas de poluição, não dá para despoluir o rio 100%. Mas hoje já nós temos o Rio Sena, principalmente as suas margens, elas já podem ser, elas são usadas como pontos turísticos. Lógico, ninguém tem a permissão de nadar no Sena hoje, mas só em não passar na margem do Sena e ter que fechar os vidros do carro e colocar o ar-condicionado, já é um bom avanço. Bem, então a questão da iniciativa, né? A questão nós temos que pensar que a Sabesp, o governo e a Sabesp e a iniciativa privada, ela deve pensar em investimento em infraestrutura, programa de regularização, porque na sua conta de água ele vem cobrado a coleta de esgoto. Então, o mesmo valor que você tem de consumo de água é o mesmo valor que você vai pagar de esgoto. Então, a sua conta de água é isso: consumo, coleta. E isso mais os impostos. Que isso é uma conta, né? Uma conta maluca, mas pensando, né, que o, a tendência, a promessa de barateamento desse serviço, como coloquei anteriormente, é algo utópico, né? Isso é fundamental, nós pensarmos no custo. A questão da educação e da conscientização, trabalhar com as crianças a importância do saneamento básico, explicar o porquê nenhum político coloca uma placa em cima, ó, eu fiz aqui uma obra de saneamento básico.
né? Porque quando nós temos a construção de uma estrada, o político vai colocar uma plaquinha lá, né? Dizendo, ó, aqui foi fulano de tal que construiu essa estrada. Ou o metrô. Toda a estação de metrô, você tem lá uma plaquinha com o governador, o ano que ele foi, né? Que ela foi construída. Então, porque isso não gera votos, né? Então, isso são coisas, né, que são pequenas comparações, mas que fazem toda a diferença, né? Então, a política de saneamento básico, ela deve ser prioridade para a melhoria da qualidade de vida da população, mas isso não é levado a sério. Então, o impacto na população, então, com a questão da coleta de esgoto, nós temos a diminuição e a proliferação de doenças relacionadas a saneamento básico, e isso é básico em todos os serviços, a questão dos recursos hídricos, do ambiente, então também levar a qualidade do meio ambiente. O Rio Tietê é um exemplo. Imagina o Rio Tietê despoluído, o Rio Tietê que poderia servir, né, como uma via hídrica às suas margens, poderia ser um local de lazer para a população paulista, para a população aqui da cidade de São Paulo, e tudo isso por conta de políticas públicas mal realizadas, que é a coleta e tratamento de esgoto. Então, quem hoje tem coragem de pegar um banquinho, uma mesinha, né, criar um negócio, um restaurante à beira do Rio Tietê, né, onde as pessoas ficam próximo à água? Ninguém. Né? No caso, lá, voltando para o Rio Sena, nós temos cafés próximos às margens do rio, e o rio se tornou uma fonte de renda para a cidade. Então, nós podemos usar isso como exemplo, mas para isso nós precisamos de saneamento básico. Que o esgoto, ele não seja jogado no rio, ele não seja atirado no rio de uma forma indiscriminada. A questão da coleta de resíduos sólidos. Então, em São Paulo, cerca de 1% da população não tem coleta de resíduos sólidos. Isso significa 120 mil pessoas que têm dificuldade relacionada ao descarte adequado aos seus resíduos sólidos. Isso, pessoas que não têm acesso, que as empresas de coleta de resíduos não chegam até a sua casa. Fora aquelas pessoas que são realmente mal educadas, que jogam seus resíduos sólidos em qualquer lugar, né? Vemos muito isso aqui próximo. Então, a infraestrutura, nós temos que pensar na questão do crescimento urbano, da infraestrutura, que vamos bater aqui, a falta de planejamento das cidades. A cidade de São Paulo é uma cidade que cresceu de uma forma brutal, não respeitando nada de meio ambiente. Então, isso impacta também na questão da coleta de resíduos. O financiamento, então, financiamento privado e estatal, para que essas políticas públicas visando a questão da coleta seletiva. Então, o surgimento de cooperativas, de empresas que realizam essa separação, lógico que depende também da população, né? Que haja políticas públicas que incentive a coleta seletiva, né? Ah, é bonitinho fazer os nossos estudantes fazerem um desenhinho, colocando os tambores das coresinhas bonitinhas de cada elemento a ser reciclado, mas e a prática, né? No papel, ideologicamente, assim, a questão ideária é lindo, mas e a prática? Como é que isso, né, fazer um projeto falando sobre isso, sobre a questão de benefícios à população, que faça a diferença, né? Que colete, que separe, que organize os seus resíduos sólidos. E principalmente, né, não jogue seu resíduo sólido em qualquer lugar, porque a sua sacolinha que você joga no rio vai parar na casa de uma outra pessoa. Isso é, ou quando não se torna, né, lixo nos oceanos, que é um problema também muito substancial. Aí nós temos o investimento, então, iniciativas. A questão de estruturação, investimento, programa de regulação, né? Então, que esses serviços eles sejam regulares, né? Então, que áreas periféricas sejam realmente atendidas pela coleta de lixo, a questão da educação e a conscientização, como eu coloquei anteriormente, não adianta colocar esse cartazinho aí próximo a um local de coleta de lixo reciclável, se não há um incentivo à população, se não há a questão de uma conscientização.
trabalhar esses valores à população. Bem, então, o impacto na população, a falta de coleta de lixo. Nós temos o impacto sobre a proliferação de animais, como ratos e mosquitos. A questão da água parada, normalmente ela tem esse impacto a partir da onde nós jogamos o nosso lixo. E isso vai provocar, né, o aumento de doenças ligadas a esses vetores. No caso, ratos, mosquitos, entre outros animais que proliferam no lixo. Né? O lixo, ele é um banquete a esses seres vivos. E isso vai gerar, né, vários problemas ambientais e sociais. A questão da inundação. Então, áreas de inundação em São Paulo. O maior problema disso é que nós estamos ocupando as áreas de várzea dos rios. Então, os rios, naturalmente, as áreas próximas a esses rios, eles fazem parte do seu complexo. Então, nós temos o leito, nós temos as margens e nós temos a área de várzea. Faz parte da composição do rio. Quando nós construímos a nossa casinha do lado de uma área de várzea, o rio ele vai cobrar essa área de volta. Né? Lógico, não estou falando aqui que a pessoa, eu vou construir no rio ali porque eu quero construir no rio. Não, existe vários problemas. Questão de fundiária da cidade de São Paulo, que é uma das questões mais impactantes, né, nas políticas, em qualquer debate, né? A questão fundiária, ela é expressiva. A questão também de pensar em infraestrutura para enfrentar as mudanças climáticas, o aumento dos volumes de água que estão ocorrendo, volume e velocidade dessas tempestades. Aí nós temos a questão de área de risco, então pensar no crescimento de novo, desorganizado da cidade, a questão do impacto na população, que essa população ela sofre muito com a questão das inundações, a questão de doenças que vêm junto com a água, como a lectospirose, entre outras infecções que são causadas por contato com a água contaminada. Nós temos que pensar em ações para mitigar esses impactos. Então, organizar, né, criar jardins de chuvas, que são áreas permeáveis, onde a água ela pode se infiltrar no solo. Uma coisa que eu vi esse ano ainda, há um momento, em fevereiro, onde o Beco do Batman ele foi destruído por conta de uma forte chuva. Por quê? Porque nós vimos lá atrás que em um período anterior nós tínhamos um jardim de chuvas ali no meio do Beco do Batman e esse jardim ele foi impermeabilizado, foi tirada a vegetação, foi tirado as árvores que absorviam essa água e foi colocado plantas ornamentais que não cumprem esse papel de retirar a água do solo, né? E permitindo com que o solo ele receba essa água. Então, quando há políticas efetivas realmente voltadas para a mitigação, a questão de você preservar áreas arborizadas em São Paulo. Eu vou tirar um canteiro com muitas árvores para ampliar uma avenida. Vai ajudar para os carros. Mas e quando chove? Que a água ela vai se acumular ali. E aí? Como é que fica? Os prejuízos, né? Os prejuízos financeiros, os prejuízos psicológicos, os prejuízos sanitários, né? Então, quais são as soluções? Investir em drenagem, projetos de drenagem. Eu coloquei aqui a foto de uma construção de um piscinão. Então, um piscinão é um local aonde a prefeitura ela desocupa uma área. Essa área ela se torna como se fosse uma piscina mesmo, aonde a água da chuva, que ela é retirada do rio, ela é coletada e armazenada ali até o período da chuva ela diminuir, para depois bombas hídricas, né, hidráulicas, fazer o papel de jogar essa água de volta para o rio. E isso é uma forma de você mitigar. Existem várias estruturas, a questão de piscinões, de jardim de chuva, entre outras estruturas que colaboram, né, para a questão de mitigar os impactos dessa, dessa chuva. O monitoramento e alerta, né, então monitorar, pensar em previsões do tempo com mais eficiência, analisar esses dados e dar alertas à população. Então, hoje, a tecnologia, ela nos permite que haja o alerta à população com uma certa antecedência
né, desses desastres, desses fenômenos. Assim, a população e a prefeitura ela pode tomar as medidas cabíveis. A questão da educação e da conscientização. Trabalhar com as crianças, principalmente a importância de tudo isso aqui que a gente está falando, por isso que é um vídeo voltado muito mais para a educação, mas também, né, para colocar na cabeça dos adultos cabeça dura, que é necessário se pensar né, nessas ações, de pensar em medidas, não colocar o seu lixo em momentos inadequados, esse lixo vai parar dentro dos piscinões, aí é um problema de manutenção desse piscinão, porque não adianta ter um piscinão que ele está repleto de lixo, né? Então, tudo isso impacta nas inundações. Então, conscientização, infraestrutura, monitoramento, tudo isso faz parte dos projetos que devem ser colocados em prática. Devem ser. São. Aí fica ao critério de cada um analisar e chegar à conclusão. Então, se não está sendo realizado, temos que cobrar. Cobrar quem? Né? Hoje, a prefeitura, né? Então, essa questão das áreas de inundação. Cobrar mesmo com eficiência, né? Chegar lá para o seu vereador, bonitinho, que você votou, falar, ô, fião, aí, ó, você veio na minha casa, pediu meu voto, e agora? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ouvir o meu pedido aqui ou você vai ficar fingindo que você está trabalhando aí, galera? Bom, aí, meus vereadores, meus caros amigos, vamos trabalhar com verdade, né? Para a verdade do povo. Então, as estatísticas. Não há não há, não há um número exato de quantas pessoas que se residem em áreas né, de inundação em São Paulo. Mas a gente sabe que por conta dessa ocupação desordenada, milhares de pessoas elas sofrem o impacto das inundações todos os anos. Todos os anos, né? Então, no caso, nós temos aqui os dados de como é que isso vai, né, as áreas de alagamentos em São Paulo, desde 2018 até 2023. Então, lógico, nós temos vendo que em alguns momentos nós temos algumas quedas. Quedas por quê? Porque não se choveu tanto. Por quê? Quanto maiores os níveis de chuva, maiores as inundações. Porque nós precisamos de soluções, implementações. Nós precisamos de ações, ações claras e objetivas. Então, para finalizar aqui, eu coloquei uma imagem que para os meus estudantes, para quem mora aqui perto, né, da onde eu moro, é uma área que sofreu muito com inundações durante esses últimos anos, né, que é ali a região entre Arthur Alvim, uma praça, né, próximo à escola que eu trabalho. Isso aqui é uma imagem aérea de um telejornal que mostra uma banca de jornal que ela foi praticamente coberta com a água, né? A padaria que ficava do outro lado, ela foi desativada até os dias de hoje. Então fica aqui, né, a pergunta, se você quiser participar, colocar aí as respostas nos comentários. Então, como diferentes abordagens de gestão sustentável dos recursos hídricos podem e devem combater, né, devem ser combinados para criar impactos significativos na preservação do ambiente e da sua comunidade. Oi, só um minutinho. Consegui, dá para pausar. Eu estou estudando que eles foram para poder. Essa roupa. Então, normal, estou dando uma que nem louco. Não, você não está lá. Agora você está lá.
Porque eu acho que é o negócio da máquina. Sim, as postinhas. Ela é 58. Tem que fazer um chip. Acho que foi o Rogério. Uma amiga minha mandou, a CG Pack de Exatas mandou para mim os documentos para a orientação do filho que o Rogério está trabalhando. Então, não mando só não. Mas, Eu achei que tem. Tá bom. Eu já faço aqui. Só faço que eu faço. chegou o tapete? Não, eu achei que eu chegar para ter. Não sei, eu já faço. Compreensão. Eu preciso chegar. Chegou isso. Muito ruim. Tá chegando bastante. Uhum, dá sim. Eu falo, tchau. E esse negócio aqui você vai testar, né? Você vai ver como é que aplica e depois você põe. Tá? Não, não sei. Eu tô aqui. Mas ela me acompanhou, acho que eu tivesse ficado. Eu só olhando no YouTube. Eu recebi uma mensagem no e-mail falando sobre compra de produtos estrangeiros que precisava eu digitar um código num aplicativo lá. Ó, Legal, com certeza. tá. Então, ela não sei lá. Mas vai devolver sim, né? Então, não vai devolver essa parte de cima, Não, não? A parte de cima também, vai. Não, tem que deixar meia hora mesmo, né? não, faz um ciclo da máquina. Tem que deixar meia hora mesmo. Não, faz um ciclo da máquina. Tá lindo. Já não tem vontade. Vou terminar aqui. Ai, vamos lá.
Então, voltando aqui, né? Então, essa pergunta aqui é uma pergunta que nós precisamos pensar e colocar em prática. Então, como é que essas ações coordenadas elas podem diminuir o impacto nas questões de gerenciamento desses recursos hídricos e pensando na qualidade de vida das comunidades? Então, com isso aqui, eu vou finalizando o vídeo. Agradeço a vocês que continuaram aqui comigo até agora. Então, muito obrigado pela atenção. Se você, ainda não faz parte do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, colabore com o meu trabalho. Se você está gostando desses conteúdos, deixa aqui o seu like, né? Faça com que esse trabalho ele aumente, né? Ele ganhe proporções cada vez maiores e compartilhe, né? Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Agradeço a todos até aqui, muito obrigado e até a próxima, gente. Vamos lá estudando.